Casa. Quero subir essa tribuna, senhor presidente, para dizer que no último final de semana, lá em Fortaleza, tivemos a honra de participar do seminário Prefeitos do Ceará 2013, Desafios e Oportunidades. Um evento de grande propriedade administrativa, realizado pela Fundação de Cultura e o apoio ao ensino, pesquisa e extensão, o FUNCEP, com o apoio da Prefeitura, da Câmara Municipal da Capital, das federações do Comércio e Indústria, com a participação do Jornal Diário do Nordeste. E quero dizer a Vossa Excelência, municipalista que sou, acredito que falar em municipalismo é falar em democracia, pois o município é aquele espaço imediato de participação dos cidadãos da vida pública de suas comunidades. Não tenho a menor dúvida, senhor presidente, de que as apresentações e as discussões lá realizadas serão de grande valia, pois envolveram questões relevantes e atuais, como a captação de recursos, mecanismo de transição, gerenciamento por resultados, gestão financeira, legislação municipal, aplicação da lei de responsabilidade fiscal e até mesmo a função da comunicação social no esclarecimento e no estímulo à participação cidadã. Relato-as hoje aqui dessa tribuna porque é participando e ouvindo essas experiências que pudemos acrescentar sugestões aos novos debates e deliberações para a reconstrução do chamado Pacto Federativo. O pano de fundo, senhor presidente, entretanto, para todas as discussões daquele simpósio, foi a profunda crise financeira e fiscal que se abate sobre a maioria dos 184 municípios do meu estado e praticamente o que ouvimos todos os dias, também dos outros 5.568 municípios brasileiros. E como sempre, o impacto mais forte recai sobre os indivíduos, as famílias e as comunidades humildes e vulneráveis, justamente as que mais dependem dos serviços públicos municipais, estaduais e federais. Informações reunidas pela Associação Transparência Municipal mostraram que, nos últimos 25 anos, os municípios, apesar de terem recebido novas e grandes responsabilidades, especialmente nas áreas prioritárias da educação, da saúde, ao mesmo tempo, viram minguar os recursos financeiros necessários para pagar as suas contas. Para piorar a situação, o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, que são tributos federais compartilhados pela União com estados e municípios, esses dois impostos, repito, já representaram 77% da arrecadação federal. Hoje equivalem a apenas 45% dessa receita. Como sabemos, as recentes isenções concedidas a vários setores econômicos, e não estou aqui criticando, mas dizendo apenas a forma, envolvendo justamente essas fontes do FPE e do FPM, agravaram significativamente a composição financeira desses dois fundos. É oportuno observar que, simultaneamente, as contribuições à Seguridade Social que a União não compartilha com ninguém pularam de 23% para 55% do chamado mix tributário. A comparação entre o Brasil e outros países que também adotam o formato federalista apresenta contrastes gritantes. Lá fora, os valores repassados pela União aos municípios representam cerca de 40% das receitas federais, enquanto aqui, nossos primos pobres ou paupérrimos da federação, os municípios, precisam se virar com apenas 15% e olhe lá quando chega a 15%. É bem verdade que na semana passada promovemos um avanço importante aqui nessa casa, ao definir os novos critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Mesmo assim, esse foi apenas o primeiro passo do longo caminho que ainda temos que percorrer nesta que é a Casa da Federação Brasileira, o Senado Federal. Entre eles, assinalo
a renegociação das dívidas municipais e estaduais atreladas a um índice que faça com que esses débitos parem de aumentar num ciclo sem fim. Hoje, prefeitos, e principalmente prefeitos, mas também governadores, sacrificam o povo para honrar uma dívida claramente impagável. Preparando-nos da melhor forma possível para o desfecho que ainda se arrasta na Suprema Corte do país, mesmo depois deste Congresso Nacional ter derrubado o veto da Presidente da República à nova lei de redistribuição dos royalties do petróleo, que proporcionaria ao conjunto dos estados e dos municípios de todas as regiões uma nova fonte de receitas para a promoção do seu crescimento econômico e do seu desenvolvimento humano. E dando uma solução para o problema das alíquotas do ICMS. Hoje, a maior fonte de receita dos estados e praticamente o único instrumento disponível para atrair investimentos privados capazes de gerar emprego e de gerar renda. Senhor presidente, no tocante à questão das alíquotas, quero acrescentar que, neste momento, estados das regiões norte, do nordeste e do centro-oeste estão passando por momentos de aflição. No momento em que se discute a resolução, a chamada resolução número 1, que mudará drasticamente a relação que hoje temos na questão do ICMS dos estados brasileiros. Esse é um mecanismo, e Vossa Excelência foi governador, sabe que este é um instrumento que temos para que investimentos produtivos possam chegar a essas regiões mais pobres do Brasil. Que o Fundo de Desenvolvimento Regional que estão querendo criar, proposto pelo governo federal, seja transformado, pelo menos, em um fundo constitucional permanente e não temporário, como está na medida provisória 599. Esse, senhor presidente, não tenho dúvida, será o grande embate que nós vamos travar no plenário desta Casa e, lamentavelmente, mais uma vez, a luta dos estados pobres contra os estados ricos, porque nós deixamos de fazer um conjunto de uma reforma tributária verdadeira para fazer um pedaço em pedaço, como se fosse uma coxa de retalho, judiando e prejudicando os estados mais pobres deste país. Portanto, senhor presidente, vamos lutar também para que essa questão dos incentivos que já foram concedidos sejam mantidos, sejam convalidados por uma lei e não por uma resolução, como estão querendo, que a área econômica está querendo fazer para que exista 100% da relação do CONFAS. Nós sabemos que isso não acontecerá. Vossa Excelência, permite só uma... Se o presidente me permitir com o tempo, eu concedo com prazer o aparto a Vossa Excelência. Eu serei breve. Beleza, senador, nobre senador Cacildo Maldani. Obrigado. Eu quero cumprimentar o meu líder. Flecha. O líder da nossa bancada, que é a maior bancada aqui no Senado, vai à tribuna e de um certo modo, se diz inconformado, se não for uma garantia. Aliás, eu acho que é de todos os estados do Brasil, acho que de todos nós, que haja alguma coisa que ofereça aos estados, no momento que vai se retirar esses incentivos, o direito de praticar, de trazer as empresas, de exercer a sua política de desenvolvimento, em que o governo procura fazer com que haja uma unificação entre o ICMS, 17 por 4, ou coisa que o valha, e que não terão o direito mais de fazer a sua política de desenvolvimento, os estados perdem de um certo modo, a autonomia e o governo acena com um fundo de desenvolvimento. Esse fundo, com desenvolvimento, não pode ficar simplesmente na questão do empréstimo. Então, aí, se puder, com aquela defasagem que os estados têm, que ajuda a trazer as empresas, possa-se fazer um mecanismo que não seja por resolução, mas por lei, que haja essas garantias, então, sem ficar correndo atrás da máquina depois, com a lei Candir que nós conhecemos, aí isso, para poder harmonizar. Então eu fico feliz, não vou espichar, porque Vossa Excelência, como líder falando,
isso oferece alguma tranquilidade na questão que o embate que vamos ter na próxima terça-feira, em princípio, ou nos próximos dias, pelo menos. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência pela participação e quero deixar bem claro, né, que nessa questão, né, no tocante a essa questão das alíquotas, neste momento é muito doloroso essa discussão, porque, sinceramente, não consegui ainda perceber a quem serve essa unificação do chamado ICMS. O ICMS é do Estado. O ICMS não é do ente da federação, mas é de um ente federado, é do próprio Estado. E cabe ao seu povo, cabe ao seu governante tomar as decisões para que o desenvolvimento possa acontecer nesses estados. Transações em 4%, isso não resolve a unificação de impostos, não resolve a questão do fosso imenso que nós temos em relação às desigualdades regionais. E ampliará, com absoluta convicção, eu digo isso, o fosso das desigualdades sociais nesse país. Portanto, senhor presidente, eu quero deixar bem claro que a nossa posição pessoal, eu sou do estado pobre da Federação Brasileira, o estado do Ceará, que o governador Cid Gomes tem feito um esforço imenso para ajudar, para fazer com que aquele estado que está passando por uma maior seca dos últimos 50 anos, possa continuar se desenvolvendo. Se a gente fizer essa unificação de ICMS aqui, da forma como está estabelecida, nós vamos ter estados pobres virando estados paupérrimos. Nós vamos ter estados ricos virando estados mais ricos ainda dessa federação. Portanto, esse é o alerta que eu começo a fazer da tribuna desta casa, que é a Casa da Federação, alertando a todos os senadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste para que fiquemos atentos em relação a essa matéria, porque ela poderá ser uma matéria que destruirá, com absoluta certeza digo isso, destruirá os investimentos existentes nesses estados e não levará mais nenhum investimento produtivo. Os estados brasileiros têm o direito de fazer a sua política econômica e de desenvolvimento e da sua política social. Portanto, senhor presidente, eu concluo minhas palavras dizendo que nós teremos aqui pela frente essa matéria, que será uma matéria polêmica e que precisa ser muito, muito cuidado. Temos Só para concluir, senhor presidente, essa é uma matéria que nós vamos tratar aqui dentro dessa casa, né? Sem emoção, mas buscando a razão e alertando a cada senador, mesmo do estado mais rico, que não é justo que se tire, que se faça exatamente um Robin Hood ao contrário, tirar dos pobres para dar para os ricos. Nós não podemos fazer isso, pelo contrário, nós temos que, esse país que é tão bom, esse país que tem harmonia em quase tudo, a gente não pode fazer a ampliação desse fosso, que é o fosso da desigualdade regional e da ampliação da miséria, senhor presidente. Muito obrigado.